Começando esse vídeo para falar um pouco do cenário de junho de 2023, o que os dados estão nos dizendo e o que a gente pode aproveitar nas nossas carteiras para os próximos meses. Então, vou começar com uma reflexão. Eu acompanho muito ali a Fintuit, né, o Twitter, as redes sociais e vou em vários eventos, converso com muita gente do mercado. Uma coisa que eu tenho sentido é que todo mundo gosta de opinar. E gosta de opinar no seguinte sentido, de falar o que as outras pessoas deveriam fazer. Então todo mundo quer falar o que o Roberto Campos Neto deveria fazer para o Brasil melhorar. O que o Lula deveria fazer, o que o Haddad deveria fazer. E eu acho isso uma perda de tempo, para ser sincero. Porque nós não conseguimos controlar nada do que esses caras estão fazendo. Se você, lógico, for um André Esteves, ali dono do BTG, se você for o Rogério Xavier lá da SPX e você se pronunciar, igual o André Esteves estava falando, que o corte deveria ser de 0,5% na taxa Selic agora em agosto, é lógico que essa pessoa tem uma representatividade tão grande que ela pode influenciar um pouco como as pessoas vão agir ali que tem a caneta na mão. Mas nós simples meros mortais, se a gente ficar só discutindo como eles deveriam fazer e por que eles deveriam fazer isso, provavelmente não teria resultado nenhum, só a perda de tempo nosso. O que nós precisamos fazer é lidar com o cenário mais provável e os mais prováveis e o que a gente vai tomar de decisão de comprar e vender na nossa carteira e como a gente vai lidar com o nosso emocional nesse tempo. Então é isso que a gente tem na mão. E o que a gente tem na mão hoje em dia, né? É muito provável, é meio que um consenso de mercado, que agora em agosto vem aí o primeiro corte da taxa de juros Selic do ano. Deve ser um corte de 0,25% e a taxa vai cair ali de 13,75% para 13,5%. O que acontece? O corte da taxa de juros torna o custo do dinheiro mais barato, então teoricamente você consegue acelerar mais a economia. Cortando taxa de juros, os títulos pré-fixados tendem a ganhar um ágio, a negociar com um ganho frente ao que você tinha comprado. As ações tendem a subir, porque as empresas elas acabam tendo mais espaço para ter investimentos e as pessoas começam a consumir mais. Então, isso teoricamente vai aquecer a economia. Só qual o problema com que tudo está acontecendo, né? Aquele famoso sobe no boato, realiza no fato. A Bolsa ela subiu agora no mês de junho 9% o Ibov. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu 4,71%. E aqui eu vou colocar também aqui a curva de taxa de juros também já caiu, tá? É o que a gente fala de fechar. Então a gente vê aqui a taxa de juros com vencimento em janeiro de 2024 a 12,780, abaixo dos 13,75 atual. E aqui com vencimento em 2026 a 10,070. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vários títulos pré-fixados de inflação eles já tiveram a sua apreciação no mercado, eles já subiram no mercado. Por quê? Porque a expectativa já era de queda. Então, quando houver esse corte de juros agora em agosto, se ele vier em agosto, uma hora ele vem no segundo semestre, que não seja agosto, vai ser para frente. Mas quando ele começar, muito do preço desse corte já está refletido na bolsa e nos títulos de renda fixa, no mercado em geral. Não é à toa que a bolsa subiu bastante. Então, por isso que muito que acontece esse negócio de subir no boato e realizar no fato. Pode acontecer, de mesmo cortando taxa de juros, que o Ibov caia, depois de um primeiro semestre tão legal. Então, por isso a gente tem que tomar mais cuidado agora com bolsa. O segundo semestre ainda promete, a gente ainda depende muito da liquidez externa, quer dizer, do mercado externo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Onde é que temos aqui a gente consegue ver algumas oportunidades ainda. Os títulos de renda fixa longos, com vencimento mais longos, que tenham uma variável pré-fixada como inflação ou próprio títulos pré-fixados, eles ainda têm uma gordura
para ganhar quando as taxas de juros caírem. Quer dizer, eles podem ter um ágio ainda maior. A gente vê Tesouro Direto ali, IPCA+, ainda pagando ali 5,5% para 2055. Então, o que acontece? Então, ainda tendo corte de taxa de juros, você ainda pode ter um ganho ali bem legal no mercado secundário. Eu já gosto de sugerir para você sempre comprar pensando em levar até o vencimento, que mesmo que a taxa de juros suba e esse título tenha um deságio, se ele tenha perdas no mercado secundário, você consegue segurar até o vencimento e ter o rendimento ali contratado. Mas IPCA mais 5,5%, IPCA mais 5% é um rendimento legal historicamente. Então a gente tem títulos ali de inflação interessantes ainda. Para a Ibov o risco é um pouco maior, né? A gente depende de uma melhora no cenário externo, a gente depende do dinheiro do gringo vir para o Brasil, e isso é um lado positivo da Bolsa Brasileira. O mercado brasileiro está sendo muito bem visto em comparação com outros países emergentes. A gente pode comparar, por exemplo, com a Rússia está em guerra, a China tem todos os seus problemas, então o Brasil está sendo muito bem visto. Todos os problemas que a gente tem aqui, a gente está fazendo uma reforma fiscal, a gente segurou a inflação, que o mundo inteiro está com problema de inflação, a gente conseguiu segurar essa inflação e a gente está próximo do corte de taxa de juros. Então isso está sendo muito bem visto, então por isso que a Bolsa tem subido, tem dinheiro externo vindo aqui para o Brasil. Tá? E agora a gente vem para os desafios do mercado estrangeiro, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, a gente vê todo mundo sofrendo com inflação e todos os bancos centrais subindo a taxa de juros. Então, medida totalmente contracionista, menos dinheiro no mercado, menos dinheiro no mundo. Tá? Como a gente pode ver, eu vou colocar outro gráfico aqui para vocês. A taxa, a inflação americana, ela já começou a cair, tá? A gente vê ali, ela agora está em 4%, ainda é muito alta para nível americano, tá? Então isso é um problema. A gente ainda, os Estados Unidos continuam ainda no ciclo de aumentar a taxa de juros. Então a gente vê ali que a taxa de juros está ali em 5%. Isso é muito alto. Os Estados Unidos estavam acostumados com uma taxa praticamente zero ali, desde ali de 2008. E aí teve o pico ali em 2020, ali, antes da pandemia. E aí depois a gente agora nessa taxa muito alta dos Estados Unidos. Então isso é algo que eles não estão acostumados. Tá? Eu acho interessante que eu estava escutando um podcast do Howard Marks, que é o gestor, um dos mais famosos dos Estados Unidos. Ele é gestor da Oaktree Capital. E ele estava falando que grande parte dos analistas e gestores que trabalham com ele hoje em dia nunca trabalharam num mercado com taxa de juros alta. É a primeira vez que eles estão pegando esse mercado. Então isso está sendo muito difícil para eles se adaptarem. Até por isso teve aquela quebra de banco lá nos Estados Unidos. Foi porque o pessoal não sabia operar taxa de juros alta, coisa que aqui no Brasil a gente já é mais acostumado. Então, assim, a taxa de juros está alta, a tendência é subir mais, ter pelo menos mais 2 altas no segundo semestre, e isso tem também aquecido um pouco o mercado de renda fixa americano. Tá? Agora, o que tem de interessante, né? Assim, é esperado uma recessão já há algum tempo nos Estados Unidos. E essa recessão não está vindo. O mercado de trabalho está aquecido, bem aquecido, na verdade, isso que é um grande problema, até que eles vêm para segurar ali a inflação, então a questão de serviços continua muito aquecida, e aí eles têm esse gráfico aqui que eu acho bem interessante, que ele mostra uma distorção que está rolando no mercado americano. O mercado americano está passando por um ponto onde os títulos de renda fixa com vencimento curto estão pagando mais do que os títulos com vencimento longo. Isso é meio que uma distorção muito grande, porque qual que é uma regra normal de mercado? Quanto mais curto o vencimento, menos vai pagar. Quer dizer, se eu estou pegando dinheiro emprestado com você e só vou devolver daqui a 5 anos, eu vou ter que pagar um juros maior por isso. Se eu vou devolver daqui a 1 semana, eu vou pagar menos. Tá? Então o que está acontecendo é que os títulos que vão vencer curtos nos Estados Unidos estão pagando mais do que os longos. E isso é que a gente demonstra nesse gráfico. Esse gráfico você pode ver aqui que ele mostra a diferença entre a taxa de juros de 10 anos menos a de 2 anos. Então, normalmente, é normal o mercado ficar aqui em cima, porque, como eu falei, o longo ele vale mais que o curto. Quando ocorre essa distorção do curto
valer mais que o longo, ele vem para esse lado negativo do gráfico. E toda vez que aconteceu isso nos Estados Unidos, logo depois veio esse período marcado em cinza, que era uma recessão. Então a gente vê aqui em 76, 79 ali, 81 tendo uma recessão, 90 aqui teve uma recessão quando aconteceu isso, 2001 aqui em 2009 e aqui olha como está baixo, em nível baixo isso. Então quando essa curva começar a reverter, a gente pode ter aqui um período de recessão aqui, ter outra parte cinza assim em recessão. Agora, o que tem sido conversado também no mercado é que a gente não vê nenhuma bolha grande estourando como a gente teve nas outras vezes, como na bolha ali imobiliária de subprime. Tá? Então isso é uma preocupação. A gente pode ter o que a gente chama de um soft landing lá, que é uma recessão bem suave, mas tem que ficar de olho no mercado americano. Então a gente teve ali a bolsa subindo... Deixa eu pegar mais um gráfico aqui. A gente teve ali o S&P 500 aqui subindo quase 7% no mês de junho, né? Então é uma coisa que está tudo precificado meio diferente do que você está acostumado. Normalmente, quando a bolsa está... A renda fixa está alta, a bolsa não está performando. Dessa vez a renda fixa e a bolsa estão performando bem nos Estados Unidos. Então pode ser um momento ali de como está muito esticado ali as ações dos Estados Unidos. Quem tem posição nos Estados Unidos e investe lá fora, posicionar um pouco mais em renda fixa e segurar um pouco investimentos em ações. Então é um pouco esse o cenário que a gente tem vivido, né? Eu acho que a gente tem que ter cautela, apesar de ter sempre muitas oportunidades. E eu gosto de falar muito, uma coisa que eu queria falar um pouco é que segurança é um negócio que se compra em momentos de bonança. E a gente está num momento muito bom. Eu tive um imóvel da minha mãe que está para alugar semana passada invadido. Tá? Ele está em negociação para uma venda. Eu achei que ia acontecer mais rápido. Eu não lacrei ele como fazem aqui em São Paulo de fazer concretar tudo para não entrar invasores. Então a gente teve uma invasão lá, roubaram um quadro de luz e sujaram tudo, ficou uns problemas. Então eu tive que sábado passado correr atrás ali de um pedreiro para fazer o serviço de fechar tudo e lacrar tudo. Então, assim, eu deixei de gastar antes, tive um prejuízo porque eu não gastei no momento que estava tudo certo, para depois ter que gastar. Então, a gente acaba não segurando, não protegendo nossas coisas no momento que está tudo bom, a gente, a hora que passou, já passou. E hoje em dia a gente está vendo os escritórios de assessoria sugerirem ali investimentos com operações estruturadas de derivativos, que protegem contra queda, protegem algum momento de mercado. E as pessoas acabam buscando isso quando o mercado está em baixa. E o ideal é buscar isso quando o mercado está em alta. O Ibovespa está subindo ali, teve uma alta de 9%. Por que não, às vezes, procurar algo assim? Então, esses momentos de comprar uma put, fazer ali uma proteção, normalmente faz em alta. A gente compra seguro na época de bonança. Assim como seguro de vida. Se você ali ainda não fez um planejamento de seguro de vida para cuidar do padrão de vida da sua família, do seu planejamento sucessório, o momento certo de fazer isso é quando você está com saúde. Então talvez seja o momento de você conversar isso com alguém de confiança. Se você quer conversar comigo, cuidar um pouco da sua carteira, pode entrar em contato comigo para a gente conversar toda essa parte de segurança, a gente troca uma ideia e fala como a gente pode fazer uma consultoria aí junto, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curta ele, compartilhe com quem que você acha que vai ser importante acompanhar isso e se inscreva em minhas newsletters. Entre em contato aí, comenta o que você acha interessante, que vai ser legal a gente ter um contato, beleza? Valeu, um grande abraço.